Preciso falar ainda sobre o Vasco e as tratativas com Samir. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre essas duas situações e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ano de 2025 para todos vocês. Sem perder tempo, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Samir, zagueiro revelado pelo Flamengo e alvo do Vasco da Gama. As negociações já existem desde o fim do ano passado e são tocadas por Juliano Bertolucci, representante do Samir. O zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, o Tigres já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que o Vasco assuma 100% dos salários e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a $1.550.000 por ano. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria ao Vasco da Gama algo na casa dos R$738 mil mensais. Vasco em fase de contenção de despesas, abrindo mão de jogadores e exigindo que o Payet aceite uma redução salarial, pegaria meio mal, ficaria estranho pagar quase R$740 mil mensais para um defensor. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena contratar o Samir? Você, na condição de dirigente vascaíno, levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre a chance de Pablo Verratti deixar o Vasco para jogar na Major League Soccer. Informação da NTV, que cobre o dia a dia do Vasco, dá conta de que uma equipe do futebol dos Estados Unidos, que não foi revelada ou identificada, prepara a proposta oficial ao Vasco para a compra do Verratti, centroavante de 36 anos de idade, cujo vínculo no Cruz Maltino se encerra em dezembro desse ano. Há a possibilidade de prorrogação automática do contrato desde que ele bata algumas metas. E o futuro do Verratti vem sendo debatido há pelo menos 4 meses. É que o atacante argentino anda incomodado com o seu salário atual. O Pedrinho, presidente do clube, entende que ele já recebe suficientemente bem. Você vai lembrar que no ano passado surgiram uma série de especulações de times brasileiros. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que o Ramon Dias gostaria de ter o Verratti no Corinthians. O Vasco não aceita negociar com clubes brasileiros. E é nesse cenário que surge essa especulação. Se a proposta chegar, vai caber ao Vasco decidir pelo sim ou pelo não. É possível que a proposta, se confirmada, tenha o apoio do Verratti, que quer ganhar mais dinheiro. 36 anos de idade, ele vive a última chance de fazer um contrato interessante. Temporada de 2024 do Verratti de 54 jogos, 23 gols e 3 assistências, e ele havia marcado mais 10 gols na primeira parte, ou na última parte de 2023, afinal de contas ele havia chegado na metade do ano e tinha sido responsável por salvar o Cruz Maltino do rebaixamento. Preciso te contar agora que Payet pode deixar o Vasco, a menos que aceite uma redução dos seus salários. O meio atacante francês tem vínculo com o Cruz Maltino até maio, e ele foi procurado nos últimos dias por representantes da diretoria sugerindo a extensão do vínculo até dezembro, mas com uma condição: que ele aceite uma redução nos seus vencimentos, tudo por conta de uma recuperação financeira pela qual o Vasco já está passando. Importante contar que o Cruz Maltino deve dinheiro ao Payet, e essa grana seria parcelada e paga até o fim da temporada. Vasco, que já tem Philippe Coutinho, e para continuar com o Payet, gostaria que o francês aceitasse uma redução. Não é a primeira vez que se discute a possibilidade de saída antecipada do jogador. O Payet também chegou a demonstrar chateação com o banco de reservas. Depois ele até fez uma postagem dizendo que amava o clube, que estava super bem e que permaneceria até a metade do ano. Se essa rescisão amigável for sacramentada, não se descarta a chance de o Payet acertar com um clube de futebol na França. Quero começar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do Atlético Paranaense, que oficializou a contratação de Léo Pelé, zagueiro comprado do Vasco por R$12 milhões. Por falar no Vasco, contar que o clube está tentando Maurício Lemos, zagueiro que pertence ao Atlético, mais um ano de vínculo com o Galo, completamente fora dos planos de Cuca e companhia. Maurício Lemos já esteve envolvido em algumas frustradas negociações, entre elas com o São Paulo. Bora te atualizar agora sobre as últimas do Vasco da Gama, que oficializou a chegada de Fábio Carille. O novo técnico esteve no CT, conheceu as instalações, também viu um pouquinho do treino do time sub-20, que vai ser utilizado em boa parte nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.
O trabalho para valer do Carille começa na próxima segunda-feira, quando ele e seus 3 auxiliares recebem o elenco profissional. Carille, em entrevista à Vasco TV, disse o seguinte, abre aspas, meu recado para o torcedor vascaíno é que ele pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. A pergunta que eu quero deixar para você é, Carille, foi um acerto ou um erro? Vai dar certo no Vasco? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. A saideira do giro do Vasco, contar que Pablo Galdames, que já não é mais jogador cruzmaltino, foi anunciado como novo reforço do Independiente da Argentina, contrato de 2 temporadas.